Olá, tudo bom? Vamos para a terceira aula de movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Nós vamos falar sobre as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado. A gente lembra que na aula de MRU, do movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos apenas uma fórmula, que era a velocidade é igual à distância dividido para o tempo, distância percorrida dividido para o tempo gasto, né? Então, aqui, no MRU, movimento retilíneo uniforme, tínhamos apenas uma fórmula. Velocidade igual à distância percorrida pelo tempo gasto. Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos três fórmulas. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, temos três fórmulas, beleza? Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, trajetória linha reta, aceleração constante, ok? No movimento retilíneo uniforme apenas, a trajetória tinha que ser em linha reta, mas quem era constante era a velocidade, lembra? Aqui não, aqui é a aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Primeira fórmula, temos que a aceleração ela é igual à variação da velocidade dividido para a variação do tempo, ok? Beleza. Isso vai implicar o quê? Que a aceleração ela é igual à velocidade final, que é a variação aqui da velocidade, menos a velocidade inicial, dividido para a variação do tempo final menos tempo inicial. Implicando, a aceleração ela é igual a velocidade menos velocidade final menos velocidade inicial dividido para o tempo, que a gente vai isolar esse tempo aqui, no tempo zero, que a gente vai contar a partir dele. Então, esse tempo zero aqui a gente dá uma isoladinha nele, que o tempo é igual a zero. Vai ficar tempo menos tempo zero é tempo, beleza? E aqui a gente vai implicar, vai fazer o que? A gente vai pegar esse tempo aqui que está dividindo, vai passar para o outro lado, para o lado esquerdo, multiplicando. Então, a aceleração vezes o tempo, ela é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Você vai implicar no que? A gente vai passar a velocidade inicial para o outro lado, para o lado esquerdo, ele está subtraindo, vai passar para lá somando. Então, aceleração vezes o tempo mais velocidade inicial é igual à velocidade final, beleza? Então a gente passa a gente vai passar para o outro lado aqui essa fórmula só para ficar mais para ficar melhor para o nosso cérebro, né? Entender que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ok? Aqui a gente só passei para o lado esquerdo a velocidade, né? Para ficar melhor para a gente visualizar, beleza? Então aqui é uma das fórmulas, ok? Opa, isso é uma das fórmulas. E essa aqui é o que? Função horária da velocidade. É a função horária da velocidade. Beleza? Lembrando que essa fórmula aqui
é essa fórmula aqui, não muda nada, tá? Não é duas fórmulas, é a mesma fórmula, só que um rearranjo diferente. Não é duas fórmulas, são a mesma fórmula, tá bom? Beleza. Dito isso, vamos para a segunda fórmula. Então vamos lá. São três fórmulas, eu falei, não foi? Então a segunda fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado. Fórmula. A segunda fórmula é a função horária da posição, tá? A primeira fórmula é a função horária da velocidade e essa é a função horária da posição. Ela diz o quê? Ela diz que a posição final x ela é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Até aqui a gente lembra que na aula de movimento retilíneo uniforme, essa aqui seria a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Só que aqui nós estamos no movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente vai acrescentar o quê? A gente vai acrescentar mais meio 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Aí sim, aí aqui nós temos a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Essa fórmula, para vocês entenderem, essa fórmula ainda pode ser escrita desse jeito. Nós temos aqui que ela é o que? Ela é a posição final, que é igual à posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, correto? Se eu passar a posição inicial para o lado direito, aliás, para o lado esquerdo, ela está positiva, vamos passar para o lado, ela vai ficar negativa, então vai ficar x menos, que é a posição final, menos x0, que é a posição inicial, tá? Vai ser igual a velocidade inicial, né, que aqui é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Beleza? Beleza. O que a gente deduz disso aqui? Posição final menos a posição inicial é o que? É a distância. Então, o que a gente pode fazer? Isso é a distância. A gente sabe que é a distância percorrida, né? Posição final menos posição inicial é a distância. Então, a gente pode dizer o que aqui? Isso é a distância. Que a distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2, meia aceleração vezes o tempo ao quadrado. Beleza? Ela pode ser escrita também assim, lembrando que é a mesma coisa, né? Essa forma é a mesma forma dessa, não é uma forma diferente. Essa fórmula, lembrando que essa é a mesma fórmula, né? E que essa fórmula aqui ela vai ser usada mais em gráfico, né? Essa fórmula desse jeito, fórmula nesse formato, será usada mais em estudo de gráficos, ok? Beleza. Essa aula é só isso mesmo. Até mais.